Chega mais, pedagógicos! Então, gente, o nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Dia Nacional do Livro, 18 de abril, Dia Nacional do Livro. Por que 18 de abril, né? 18 de abril porque foi o dia do nascimento de Monteiro Lobato, 18 de abril de 1882. 18 de abril, data que se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil. A existência dessa data é um reconhecimento à importância da literatura voltada às crianças, fonte de estímulo à criatividade e à imaginação de seus leitores, o que contribuiu para o desenvolvimento intelectual e para a formação de um público leitor de fábulas, contos, romances, textos teatrais, poemas, ou seja, para a consolidação de um público leitor de literatura. Além de que, ao ser no dia 18 de abril, além do livro infantil, exalta-se o mais importante escritor brasileiro desse gênero, Monteiro Lobato. Porque o Dia Nacional do Livro Infantil é 18 de abril? Porque entre tantos dias que compõem um ano, dia 18 de abril foi escolhido para comemorar o Dia Nacional do Livro. Essa data foi escolhida porque foi nesse dia que Monteiro Lobato nasceu, nosso escritor brasileiro. Afinal, que melhor data para celebrar o livro infantil do que o aniversário desse escritor pioneiro, o primeiro no Brasil a dedicar-se à produção literária voltada às crianças. Quem ainda não leu ou não assistiu à sua adaptação, certamente já ouviu falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa obra, publicada em 1920, deu vida a personagens inesquecíveis como Emília, Dona Benta, Tia Anastácia, Tio Barnabé, Narizinho, Pedrinho, Visconde de Sabugosa, Rabicó, entre outros do folclore nacional e da mitologia grega. Vou falar agora um pouco sobre a vida de Monteiro Lobato, onde ele nasceu, em que ele se formou. Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882, no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté. Formou-se em Direito e atuou como promotor público de justiça até tornar-se fazendeiro. Após receber uma propriedade rural como herança de seu avô, interessado pelo cotidiano interiorano que o cercava, escreveu contos em jornais e revistas retratando o homem do campo, seus hábitos e costumes, e principalmente a miséria a qual era submetido. Reuniu muitos desses textos narrativos no livro Urupés, publicado em 1918, trazendo ao público, em um dos contos dessa obra, o famoso personagem Jeca Tatu. Não obstante, foi na produção de obras voltadas às crianças de Monteiro Lobato, destacou-se, entretanto, para a história da literatura brasileira como o pai da literatura infanto-juvenil. Em contexto histórico, início do século XX, em que os livros brasileiros eram editados na Europa, em cidades como Paris ou Lisboa, Lobato tornou-se também editor, ou seja, responsável pela edição e publicação em solo brasileiro de diversos livros. No exercício dessa função, adquiriu em 1918 a Revista do Brasil, a qual transformou posteriormente em editora. Fundou em 1924 a Companhia Gráfico-Editora Monteiro Lobato, responsável pela publicação de uma série de livros didáticos e infantis. Assim, sua atividade de editor possibilitou-lhe
a publicação de um conjunto significativo de obras voltadas a um público negligenciado no país, o das crianças, que só consumiam obras literárias produzidas na Europa, como os contos de fadas. Sua primeira obra destinada a elas foi A Menina do Narizinho Arrebitado, publicado em 1920. A protagonista dessa narrativa, a menina Narizinho, neta de Dona Benta, participa de todo o conjunto de obras posteriores que juntas constituem o universo de O Sítio do Pica-Pau Amarelo. São estas as outras 23 que compõem esse clássico da literatura infanto-juvenil. A primeira obra dele, Reinações de Narizinho, em 1921. A segunda, Caçadas de Pedrinho, em 1922. Depois o Saci, em 1927. A quarta obra são Memórias de Emília, em 1930. Emília no País da Gramática, em 1931. Aritmética de Emília, em 1932. Fábulas, em 1933. Também em 1933, teve Histórias Diversas. Em 1934, Histórias de Tia Anastácia. Em 1935, teve Peter Pan, Viagem ao Céu, O Poço do Visconde. Em 1936, teve O Pica-Pau Amarelo, Aventuras de Hans Standen. Em 1937, teve Dom Quixote das Crianças, Geografia de Dona Benta e A Chave do Tamanho. Em 1939, teve A Reforma da Natureza e O Minotauro. Em 1941, teve Os 12 Trabalhos de Hércules. Em 1942, Histórias do Mundo para Crianças. Em 1944, teve Serões de Dona Benta. E em 1947, a nossa 23ª história, História das Invenções. Depois de uma vida tão agitada, como intelectual, empresário, político e escritor, deixou pra gente uma história tão bonita na parte literária, infantil, principalmente. Trazendo para as crianças que antes não tinham esse direito. Eles tinham os livros, que vinham da Europa, então eram livros provavelmente em outras línguas, então não iriam ler os livros, iriam só ver os livros, E ele trouxe para a literatura brasileira esse amor pela obra. E em 1948 ele se foi aos 66 anos, mas deixando para a gente, não só para as crianças, mas para todo o imaginário brasileiro, toda a população brasileira que se interessa por literatura. E a gente quer trabalhar o quanto mais essa vida literária com as crianças, para que nós possamos colocar na mente das nossas crianças a importância da história do escritor, dos escritores que vieram após ele, e a gente agradece por esse interesse dele pela leitura, por essa disponibilidade da vida, trazendo para a gente essa literatura tão bonita, que é a literatura infanto-juvenil, e agradecemos também a vida, a vida que a gente tem hoje, podendo compartilhar isso com todos. Então, muito obrigada a todos que ficaram até o final desse vídeo. E, gente, vamos ler um pouco de Monteiro Lobato, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.